Bom dia, boa tarde ou boa noite, família Silva. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conversão. Conversão é um assunto bem recorrente na Bíblia e é um assunto de extrema importância para nós também. Alguns por aí dizem que se converteram, mas nós que realmente entendemos através da Santa Igreja e da Santa Tradição o que é a conversão, nós sabemos que a conversão é um processo, que a conversão não é algo que vai acontecer em um dia e que para por ali. Conversão é um processo de mudança de comportamento. Conversão é você entender que a luz, que Jesus entra e o mundo sai. Conversão é entender o que Jesus pregava e colocar em prática no dia a dia. Conversão não é um repouso no encontro, conversão não é chorar no encontro, conversão não é contar para as pessoas que você se converteu. Conversão é a mudança de comportamento. Conversão é a mudança de vida. Conversão são atitudes. É o que você aprende com Jesus e coloca em prática na sua vida. E falar de conversão sem citar duas pessoas, dois santos da nossa igreja, é um pouco complicado. De um lado nós temos São Pedro, um pescador, pessoa simples, que estava ali vivendo a sua vida, fazendo o seu trabalho, até que chegou um homem, até então desconhecido, e que propôs algo inusitado para ele. Quer ser pescador de homens? Eu posso te fazer um, se você me seguir. Coloca cada um no lugar de Pedro. Chega alguém, você está lá tentando pescar, a pessoa quer te ajudar, a pessoa vai ali para te ajudar e te faz uma proposta dessa. Vamos mudar o mundo? Mas Pedro topou. Ali se iniciou o processo de conversão de São Pedro. Pedro ia ter inúmeras situações em que ele ia ser o pedra fundamental da igreja, a rocha sólida na qual Cristo ia construir a sua igreja, mas ele também teve os seus percalços. Ele ia negar Jesus, mesmo dizendo que não iria, que jamais iria fazer isso, mas mesmo assim ele iria. Mas o processo, ele continua. Há aqueles que se dispõem a se manter no processo. Pedro continuou. Pedro negou Jesus, mesmo depois de ter convivido com ele, ter caminhado com ele, ter ceado com ele, ter olhado nos olhos dele, ter abraçado Jesus. Mesmo assim, quando ele viu aquilo que estava acontecendo com seu amigo, ele negou que o conhecia. Mas a partir daí, veio o arrependimento, o processo de conversão começou a agir no seu coração e Pedro tomou as rédeas da igreja, como Jesus tinha estabelecido um pouco antes. E a partir dali, passa Pentecostes, Pedro se coloca a caminho e ele passa a sua vida em prol da igreja. Ele se dedica toda a sua vida em pregar o evangelho, pregar o amor de Jesus, e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele continuou caminhando, ele continuou se dedicando e ele se manteve no caminho correto. A conversão de Pedro nos mostra que às vezes nós que estamos tão próximos de Cristo, nós que estamos aí dentro das igrejas, nós também podemos negar Jesus com as nossas atitudes. Nós podemos dar contra-testemunho de Jesus com as nossas atitudes. E nós podemos afastar as pessoas de Jesus. Porque da mesma forma que pregando a gente pode trazer as pessoas para perto, fazendo as coisas erradas, nós também podemos afastá-las. Então Pedro pode servir como exemplo para nós dessa figura que está ali dentro da igreja, que conhece, que sabe do amor,
mas que por algum motivo prefere se afastar dele. Mas Pedro volta. Pedro volta para a sua missão. E Pedro volta com um amor tão intenso que ele passa toda a sua vida a serviço do reino. E muito tempo depois, Pedro vai morrer. Ele entendeu de forma tão grande esse amor que está tudo bem morrer por Cristo. Ele não importa que ele vai morrer, mas ele pede que ele não morra da mesma forma que Cristo, porque ele não era digno. Ou seja, morrer para quem está com Cristo é lucro. E Pedro entendeu muito bem, porque ele se dedicou, ele ficou a vida toda se colocando em risco e se pondo à disposição do serviço do reino. Tanto é que quando chegou a sua hora, a sua queixa não era pela morte, era apenas para não ser crucificado como Cristo. E ele pede, então ele é crucificado de cabeça para baixo. Então nós temos aqui um exemplo de que, mesmo estando na presença de Deus, às vezes nós vamos nos afastar dele, mas que nós também podemos voltar. Nós temos que voltar. E falando de Pedro, que conhecia Jesus, que conviveu com Jesus e que mesmo assim o negou, Pedro que teve uma experiência pessoal, verdadeira, muito pessoal com Jesus e mesmo assim o negou, nós temos também a figura de São Paulo. Paulo era judeu, Tarso, né? Saulo de Tarso. Ele era judeu, um homem muito inteligente, falava vários idiomas, frequentou a escola de Gamaliel, que era um dos maiores mestres judaicos da época, e sabia muito da religião judaica. Sabia tanto que ele percebia o quanto o cristianismo estava ameaçando a fé judaica. E ele começou a perseguir os cristãos, porque aquilo incomodava, porque ele percebia que alguma coisa, que onde Jesus ou a sua palavra passava, a mudança, a conversão acontecia. E foi em determinado momento que ele estava a caminho de Damasco para poder perseguir uma comunidade cristã que estava lá, que ele teve o seu primeiro encontro com Cristo. Como uma luz que veio e que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento Saulo cai, ele para de enxergar, ele escuta essa voz de Jesus, não sabia o que estava acontecendo, uma mistura de medo, de agonia, mas a voz diz para ele ir para uma casa em Damasco, numa rua determinada. Naquele mesmo momento, Ananias, que era um homem de Deus, recebe a revelação de Deus dizendo: volta, você está em missão, mas volta, porque tem um homem em Damasco que precisa de você e ele é importante para mim. Veja bem que honra, Deus revelando isso para Ananias, dizendo que Paulo era importante para ele. Ele estava chamando Paulo naquele momento para uma missão grandiosa. Ele já estava nos planos de Deus. E Ananias ainda pergunta: quem é que está lá na casa? Jesus revela: é Saulo de Tarso. Ananias fica meio temeroso, porque já sabia da fama de Paulo, de bater, de prender os cristãos. Mas Deus manda ele voltar. Volta, que ele é importante. Ananias volta, entra na sua sala, se depara com Paulo, há alguns dias sem comer, sem beber, cego, e ele começa a orar por Paulo. E a palavra nos diz que começa a cair como escamas dos seus olhos. E ali Paulo começa o seu processo de conversão. Paulo teve um encontro com Jesus. Um encontro verdadeiro. E ele passou o resto da sua vida se dedicando.
a missão de Jesus. Então veja bem, de um lado nós temos Pedro, que teve vários encontros e que mesmo assim negou Jesus. E do outro lado nós temos a figura de Paulo, que nem tinha contato nenhum com Jesus, mas que teve uma experiência, uma única, e que valeu para ele queimar no fogo do Espírito Santo o resto da vida. Dali Paulo partiu, como é conhecido, o apóstolo dos gentios, para pregar para o povo, para pregar fora da Judéia, para converter os pagãos. Pensa a dificuldade que Paulo deve ter passado, sendo ameaçado, sendo escorraçado. Às vezes pelos próprios colegas judeus que o conheciam e agora o viam pregando uma religião diferente. Mas Paulo tinha sentido a presença de Jesus. Paulo tinha estado na presença de Deus. E ele não queria estar em mais nenhum lugar que não fosse na missão que Deus tinha dado para ele. Porque ele tinha encontrado Jesus. Então, com um encontro verdadeiro, Paulo passou o resto da vida em missão. Ele entendeu tão bem, tal como São Pedro, o amor de Cristo, que já sabendo da sua morte, ele não reclamou que ia morrer. Ele só disse: combati o bom combate. Completei a corrida. Eu servi quem eu tinha que servir, que era o meu Deus, e eu estou pronto para morrer por ele. E ele já sabia da última vez que ia ser preso, porque era sempre preso, que ele não ia sair mais da cadeia. Mas ele estava com o coração limpo, o peito aberto, a cabeça erguida, porque ele viveu verdadeiramente aquilo que ele acreditava. Ele viveu plenamente a fé em Deus. E com esses dois exemplos, de Paulo e de Pedro, é que eu chamo você a refletir. Como que está o nosso processo de conversão? Como que está o seu processo de conversão? Você tem dado testemunho da sua fé como deveria? Você tem sido um seguidor de Jesus? Ou você tem procurado aquele caminho fácil? Irmãos, o caminho da fé é difícil. Fujam desse evangelho de açúcar, de paz e amor que alguns pregam por aí. O amor de Cristo é sim pleno, mas como o próprio Cristo disse, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. O caminho da fé é um caminho tortuoso, é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de tirar o mundo e deixar a luz de Deus entrar. E abrir mão daquilo que nos dá prazer é difícil, é doloroso. Mas tenham em mente que o que é prazer, ele passa. Mas a felicidade verdadeira é eterna. E São Paulo, como São Pedro, entendeu tão bem esse processo de que eles já não tinham mais vínculos humanos, a ponto de São Paulo dizer: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa frase é uma síntese do que a gente precisa viver. É abrir mão de tudo o que nos afasta da presença de Cristo para poder estarmos verdadeiramente na presença dele. Não é só ir na igreja, não é só se dizer católico. Nós precisamos tomar posse da nossa fé. Nós precisamos ser católicos apostólicos romanos. A igreja precisa de nós. Em todos os seus ministérios, em todas as suas obras, a igreja precisa de nós. Mas ela precisa de pessoas dispostas a pegar diariamente a sua cruz e seguir Jesus. Porque a igreja está cheia de gente vazia. E a gente precisa nos colocar à disposição e a pegar esse encontro verdadeiro, como São Paulo ou como São Pedro,
e nos decidir por estar em Cristo verdadeiramente. Espero que cada um de vocês que esteja assistindo nesse momento possa refletir sobre como está sendo a sua vida de católico, sobre como está sendo as suas atitudes. Há quem diga que o ouvido mais próximo da sua própria boca é o seu. O que você anda pregando para você mesmo? Você tem sido condizente com a fé que você professa? O processo de conversão é diária, é em cada atitude, em cada pequena atitude, é em tirar aquilo que está te afastando, é em tirar aquilo que está te expondo ao pecado, é tirar aquelas companhias que estão te levando para onde não deveria, e é se aproximar de Cristo, é se aproximar de uma vida de oração, é cair como São Paulo ou como São Pedro, mas pegar na mão de Cristo e se levantar e se colocar em missão, é se colocar a caminho, é pegar a sua cruz, independente ela de qual seja, colocar nas suas costas e caminhar. É caminhar no caminho da conversão. Porque conversão, que é só falada, é só história. Conversão é aquilo que te faz mudar de atitude. É aquilo que te faz criticar você mesmo e começar a se questionar: estou no caminho certo? Estou seguindo verdadeiramente a Cristo? Estou entendendo esse amor que Ele teve por mim de forma adequada? Porque senão, são só palavras. E conversão de verdade, meus irmãos, é atitude. É aquilo que você põe em prática. Espero que vocês tirem algo de proveitoso dessa meditação e que vocês possam verdadeiramente se colocar em caminhada em direção a Cristo. Porque o processo de conversão de todos nós, ele é diário. E não se esqueçam, é um processo difícil. É um processo de cruz. É um processo doloroso, porque abrir mão daquilo que é tão prazeroso dá trabalho. Amém? Obrigado a todos pela oportunidade. Paz e bem.